Fala, investidores! Saiu o relatório gerencial do VGHF11 e ele concluiu a quarta emissão de cotas. Tem muita novidade para a gente comentar nesse vídeo. Se esse conteúdo te ajudar, considere nos ajudar também. Estamos todos os dias trazendo conteúdo, vídeos sobre fundos imobiliários, ações, dividendos e várias outras coisas relacionadas a investimentos. Então curta o vídeo, se inscreva no canal, ative também o sininho para você não perder nenhum vídeo que a gente postar aqui, beleza? Vamos falar então do VGHF11. Primeira coisa que a gente vai comentar, pessoal, é algumas informações sobre o fundo imobiliário, antes da gente ir para a parte do relatório gerencial. Primeira coisa, cotação 9,80. Eu particularmente gosto bastante de fundos imobiliários que tem a sua cotação aí próximo dos R$10, porque eu acredito que quando o fundo ele tem a sua cotação nesse preço, isso atrai cada vez mais os investidores, porque democratiza cada vez mais o fundo. Muitas pessoas não investem muito dinheiro todos os meses, então para a pessoa poder diversificar naquele fundo, ela tem que investir muita grana se o fundo tiver uma cotação muito alta. Então ele tendo a sua cotação aí nos R$10, isso facilita para as pessoas poderem investir. Rendimento, último rendimento, 13 centavos por cota. Muito legal, ele está mantendo nessa média aí de 13 centavos. Dividend yield 1,3%, isso é muito bacana. Mais de 1% ao mês, está muito bom aí com a Selic nesses patamares. Patrimônio líquido do fundo. O fundo, pessoal, ele é bem relativamente novo, né? Se a gente pegar aí a cotação do VGHF11, ele fez seu IPO recentemente, a gente pode dizer que ele é um fundo bem novo. Fez em março de 2021, então tem pouco mais de um ano, mas, diga-se de passagem, é um fundo já que cresceu bastante, 672 milhões de patrimônio líquido. Em relação ao preço sobre o valor patrimonial, a cotação, pessoal, está em 9,80 e o valor patrimonial do fundo está em 9,23, ou seja, a cotação está um pouquinho mais cara que o valor patrimonial do fundo. Agora vamos puxar aqui algumas informações diretamente do relatório gerencial. Vamos primeiramente ler o comentário do gestor. O fundo encerrou o mês de junho de 2022 com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em ativos-alvo, distribuídos em 80 diferentes ativos, num total investido de 677,6 milhões. Os demais recursos estavam investidos em instrumentos de caixa. Beleza. Distribuição foi de 13 centavos por cota, isso a gente já viu, muito bacana. O retorno total apresentado pelo fundo, lucro contábil, no mês de junho foi de 0,11%. O lucro contábil de junho já teve impacto negativo da marcação a mercado da carteira de CRIs, 3 centavos por cota. E da marcação negativa da carteira de fundos imobiliários, também 3 centavos por cota, e da carteira de ações 7 centavos por cota. Ambos movimentos em linha com o mercado, visto que o IMOB caiu 12,1% no mês e o IFIX caiu 0,88%. Ao longo do mês de junho, o fundo fez a alocação de 100% dos recursos provenientes da quarta emissão de cotas, no valor total líquido de 73,5 milhões. Então o fundo aí encerrou recentemente a sua quarta emissão de cotas e já fez a alocação de 100% dos recursos. Lembrando, né, pessoal, que esse valor aqui não foi total aí que o fundo queria captar. Do ponto de vista macro, a gestão aproveitou o momento de mercado para aumentar a carteira valor, que passou para 16,7% do PL do fundo, ante 14% no mês anterior. Então o fundo teve um pequeno aumento aí na carteira valor. Dos novos recursos investidos, aproximadamente 48% de investimentos líquidos foram feitos em ativos que compõem a carteira valor. Foram investidos um total de 33,3 milhões líquidos, sendo divididos em 13,2 milhões em cotas de fundos imobiliários, especialmente em um fundo de tijolo. Eu achei aqui, pessoal, vou comentar com vocês, mas eu achei que o fundo poderia ter detalhado melhor quais são esses investimentos aí que ele fez. Não achei no relatório pessoalmente falando. Então, a gente vai falar sobre isso, 13,2 milhões em cotas de FIIs, especialmente em um fundo de tijolo. 9,2 milhões em ações de empresas de shopping centers, e 10,9 milhões em cotas de SPE, principalmente em operações de equity preferencial em 2 projetos residenciais na cidade de São Paulo. Só voltando aqui rapidamente,
3,2 milhões em cotas de fundos imobiliários, especialmente em um fundo de tijolo. Vou pegar aqui para mostrar para vocês o investimento principal que o fundo fez, que foi aqui no RECT 11, é um fundo imobiliário de tijolo, então está com esse dividend yield e esse percentual aqui sobre o patrimônio líquido do fundo. Beleza, dito isso, vamos voltar aqui para a parte dos comentários. Ao mesmo tempo, dentro da carteira renda, o fundo adquiriu 43,4 milhões em 4 diferentes CRIs e 11,8 milhões líquidos entre compras e vendas em cotas de fundos imobiliários de CRIs. O fundo também vendeu 19,5 milhões de um CRI indexado ao IPCA. A carteira de CRIs passou a representar 59% do patrimônio líquido do fundo, antes 60,6% no mês anterior. Então teve uma pequena redução e a participação de fundos imobiliários na carteira renda passou para 20,4%. Antes, versus em maio, aí 20,7%. Por último, importante destacarmos o contínuo aumento do número de cotistas do fundo. Chegou a praticamente 100 mil cotistas. Muito bacana, aumento de 20% em relação a maio, com liquidez média diária de 3,3 milhões. Bem interessante, pessoal. Aqui nós podemos ver a carteira de ativos do fundo. Aí são os CRIs que ele tem na carteira, tá, pessoal? Tomar cuidado com isso aqui. Por ser um fundo novo, a gente perdoa, mas quando é um fundo mais antigo aí, ele tem que reduzir o percentual de participação no patrimônio, porque quanto mais um CRI ele pesa no patrimônio do fundo, mais arriscado o fundo fica, beleza? Então, ponto de atenção. Mas de modo geral, pessoal, são bons CRIs aí, indexados tanto ao CDI quanto ao IPCA, lembrando que a maior parte é o IPCA. Então, o fundo assim, ele tem que tomar cuidado, porque nós estamos aí num momento que provavelmente o IPCA ele vai começar a ter uma tendência de queda, então é hora de mudar essa chave, porque senão o fundo ele vai tomar prejuízo quando ele tem muitos ativos, muitos CRIs indexados ao IPCA. Mas isso faz parte, o fundo com certeza, a gestão com certeza já percebeu isso e já está tomando as devidas providências. Outras informações, pessoal, aí da carteira de ativos, os fundos imobiliários que ele tem, principalmente aí o RECT 11, que a gente comentou agora que ele fez um investimento. Vamos pegar aqui para a gente poder ver algumas coisas importantes. CVBI 11, Canip 11, é um fundo muito conhecido, que os fundos imobiliários investem. CYCR 11, VGIR 11, o RECT 11 agora, BTLG. Então todos esses são os fundos imobiliários que ele tem na carteira. E o percentual de participação aí no patrimônio líquido do fundo. Lembrando, que a maior parte aí dos fundos imobiliários são de recebíveis, então são do segmento de recebíveis. Tem apenas aí um de infraestrutura, um de tijolo e 2 de desenvolvimento. Então aí praticamente o fundo investe na grande maioria esmagadora, em fundos imobiliários do segmento de recebíveis. Falando aí um pouco dos investimentos em ações, pessoal, aqui nós temos as ações BR, ML3, Alço 3, Multiplan e algumas outras ações aí, tanto do segmento de shoppings quanto do segmento de construção e incorporação também. E aí o percentual de participação de cada uma delas. E aqui também tem os SPEs, que representam uma parcela menor aí do portfólio do fundo, mas que também é relevante para você analisar. Em relação aos resultados, pessoal, a gente já vai comentar sobre os resultados. Primeiramente, aproveitando que a gente está falando do portfólio do fundo, vamos falar aqui da estratégia de alocação, do percentual de alocação por ativos. Falando um pouco aqui da alocação por ativo-alvo, a maior parte, pessoal, é alocada aí em CRIs, como eu disse para vocês, 5,4% em FDIC, 25%, praticamente 26% aí em cotas de fundos imobiliários, 7,3% em ações e um pequeno percentual, como eu falei para vocês, 2,8% SPE. Em relação à alocação por estratégia, a maior parte, 83%, é renda, o fundo é focado em renda e tem uma pequena parte aí, 16,7% em valor. Vamos voltar agora para falar aqui dos resultados do fundo imobiliário, a DRE do fundo imobiliário. Primeira coisa, pessoal, vamos olhar principalmente aqui para essa parte de junho de 2022, que é a parte que nos interessa, Primeiro ponto, a gente tem que olhar no mês que nós estamos, depois a gente faz a comparação
com os outros meses passados. Em relação às receitas do fundo, aqui no mês de junho de 2022, o fundo teve aí quase 9 milhões de receitas. Em relação às despesas, o fundo teve aí praticamente pouco mais de meio milhão de despesas. E o que importa para a gente, pessoal, falando aí em relação à distribuição, a gente tem que olhar a distribuição total do fundo, comparar também com os meses anteriores. A gente pode ver, né, que a distribuição ela vem se mantendo aí na casa dos 8 milhões, por isso que dá em torno aí de 13, 14 centavos por cota. Eu acredito que o fundo vai se manter nessa média de 13, 14 centavos por cota. Outras informações, né, aqui os dias úteis do período, isso aqui é importante, acaba impactando sim o fundo imobiliário, porque quanto mais dias úteis o fundo imobiliário tem, né, aí no período, mais os rendimentos aumentam, né, porque a cada dia útil tem mais rendimento. Beleza? Então, assim, em relação a isso, o resultado do fundo é isso. Se a gente for comparar aí com outros meses, está se mantendo, não tem muito o que falar, só ir acompanhando mesmo, ver se não vai ter nenhuma alteração. Aqui a gente já falou em relação à alocação por ativo-alvo e por estratégia. E aqui a gente pode ver, né, só um detalhamento melhor em relação à renda e valor. Aí tem a questão do valor, que são as ações, FDIC e SPE. E aí, em relação à renda, tem o CRIs, né, que é o principal do fundo imobiliário, uma parcela 20,4% em fundos imobiliários, cotas de outros fundos imobiliários, e também 4,3% em FDIC, beleza? Aqui, evolução do patrimônio líquido e distribuição de rendimentos, que normal, sem nenhuma novidade, mesma coisa, se mantendo aí praticamente a mesma coisa. Claro, né, que tiveram alguns meses aí 16 centavos, 16, depois veio caindo, mas é nessa média mesmo, não tem muito o que falar. 13, 14 centavos está na média. Aqui o detalhamento dos ativos, tá, pessoal? É importante quem quer analisar o fundo imobiliário para poder investir, principalmente se você vai investir pela primeira vez no fundo, não conhece, nunca teve contato, dá uma olhada no relatório, dá uma olhada no detalhamento dos ativos, porque é muito importante. Beleza? Vamos passar rapidamente aqui, vamos ver se tem mais alguma informação no final. Aqui detalhamento de outros ativos, né? Aqui tem os ativos de CRIs, aqui FDIC e vários outros ativos como SPE também, é importante olhar todos eles. E por último, falando aí da rentabilidade total das cotas, isso aqui é importante a gente analisar também, tá, pessoal? É uma tabela bem legal, né? Bem assim, fácil para a gente poder comparar com os meses anteriores. Então tem desde fevereiro de 2021 até junho, né? Até agora de 2022. Então, em junho a gente pode ver que a quantidade de cotas ela vem aumentando bastante, bem como aí o patrimônio líquido também vem crescendo. É por isso que a gente tem que acompanhar o patrimônio líquido do fundo, ele tem que crescer, não importa se é um patrimônio líquido pequeno, desde que ele cresça, isso é o que mais importa para a gente. Dividendos totais distribuídos também vem mantendo, mas vem aumentando gradativamente aí com o passar dos meses. Percentual de dividendos também vem se mantendo, né? Claro que tiveram alguns meses aí que foram absurdos, como em dezembro. Geralmente dezembro, pessoal, é um mês que os fundos imobiliários eles são mais generosos aí na sua distribuição. Ganho de capital também é importante, a gente não vai ficar passando aqui. Retorno total ao mês, também isso aqui é importante analisar. Retorno total acumulado do ano, de 14%, quase 15%, isso é muito bacana. E o retorno total acumulado do IPCA mais alguma taxa ao ano. Isso aqui é muito bom, é uma tabela bem interessante que você tem que parar e dar uma analisada por completo para você poder investir no fundo imobiliário. Outras informações, pessoal, aqui desempenho no mercado secundário. Aí a cotação, o preço de fechamento, ela vem se mantendo aí, né? Não mudou muita coisa. Começou esse IPO na casa dos 9,80, agora também está na casa dos 9,80. Então, assim, a cotação em relação à cotação está se mantendo de forma bem constante nesse prazo aí que o fundo imobiliário já tem na Bolsa de Valores. Então é isso, pessoal. Esse foi o relatório gerencial do VGHF 11 do mês de junho de 2022. Comenta aqui para mim, você tem VGHF, não tem, o que você acha do fundo? Particularmente falando, eu gosto bastante do fundo, apesar de ser um fundo imobiliário bastante novo, ele paga bons dividendos, eu acredito bastante aí no fundo, eu acredito bastante na gestão, mas deixa aqui para mim a sua opinião. Vou ficando por aqui, eu espero você no nosso próximo vídeo. Um abraço!